Boa noite, direto das ondas do rádio, aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, e também seja muito bem-vindo ao Conhecimentos da Humanidade aqui no YouTube, nosso vídeo de Filosofia para Todos, todas as sextas-feiras ao vivo às 18h30, direto da Rádio Vibe Mundial, e também depois você pode reassistir ao programa aqui no Conhecimentos da Humanidade. Hora de falar sobre o tema de hoje. Hoje eu quero falar sobre o que a gente chama de silenciamento do mestre. Eu quero explicar um pouco esse termo para vocês e para isso eu vou construir uma linha de pensamento aqui, ok? Quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê que durante muito tempo as pessoas ficaram sempre em caixinhas de religiões. Então aqui no Ocidente, principalmente, o cristianismo, com todas as suas vertentes, seja luterano, calvinista, católico, neopentecostal, enfim, o cristianismo hoje ele é uma religião diversa, com várias vertentes diferentes, com ideias diferentes, com interpretações da Bíblia diferentes, com ideias sobre apocalipse, salvação, ressurreição da carne, volta de Jesus. Essas coisas podem diferir de detalhes até coisas extremamente opostas dentro do próprio cristianismo. Quando a gente olha para o islamismo, também tem lá suas vertentes, as duas principais ali que a gente sempre fala, xiitas e sunitas. A gente vai ver no budismo também várias vertentes. A gente vai ver outras religiões também que vão ter as suas vertentes, como o próprio judaísmo, onde você tem os mais ortodoxos, os menos ortodoxos, enfim. A gente está falando então de criações do homem, porque vamos dizer que as religiões são criações do homem, por mais que tenham sido inspiradas por um Deus, por um ser divino, mas elas são organizadas da forma com que elas são organizadas através dos homens, da humanidade. O próprio Jesus que fala que Pedro vai ser a pedra fundamental da sua igreja, é Pedro que começa a organizar o que seria a igreja católica. Então a gente tem a humanidade organizando isso dessa forma, ok? Então imagina que de uns tempos para cá, mais ou menos aí com o Renascimento, depois com o Iluminismo, com o Cientificismo, com o método científico, a gente vai começar a ter algumas filosofias que vão desprender das religiões ou encontrar ali lugares que elas vão conseguir existir e vão acabar de alguma forma atraindo pessoas. Vou dar alguns exemplos aqui. A teosofia, a telema, depois mais para frente a Wicca, o luciferianismo, o satanismo, coisas que são linhas filosóficas, cada uma delas ali com as suas vertentes, com pessoas que defendiam aquilo ou não. E gente, quando eu estou falando de satanismo, luciferianismo, eu estou falando de vertentes filosóficas que não tem nada a ver com a imagem do diabo cristão. A ideia de luciferianismo tem a ver com um ser de luz que trouxe iluminação, que traz sabedoria. É uma outra pegada filosófica que a gente já abordou em alguns vídeos aqui no canal, inclusive. Mas enfim, o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar que com o tempo, e principalmente depois da década de 50 e 60 do século passado, a gente teve uma explosão de vertentes espiritualistas. Vertentes essas que foram criadas aqui no Ocidente, mas muitas foram influenciadas por vertentes que já existiam no Oriente, em países como a China e a Índia principalmente. A Índia é um grande influente, traz uma grande influência para o Ocidente através das suas vertentes religiosas e filosóficas. Vai se somar a isso uma série de outras coisas. Os próprios Beatles vão ser um grande vetor de trazer essas influências indianas para o Ocidente. E dentro desse contexto, esse caldeirão que vai acontecer principalmente ali na década de... Começa na década de 50 mais tímido, na década de 60 estoura, na década de 70 continua e acaba se solidificando. A gente vai ter então centenas de vertentes. Muitas dessas vertentes nascem, se não a maioria, com a ideia de libertar o ser humano do dogma religioso, ok?
Então imagina lá uma vertente filosófica budista que não é teísta, ou seja, o budismo, ele não tem a religião dele baseada num Deus. Porque no fundo, para o budista, não é que ele não acredita em Deus, é que para ele não importa se existe ou não Deus. A filosofia ali dentro de algumas linhas vão provar ou mostrar que o que importa é como você vive essa vida aqui. E aí, vem com uma ideia de te libertar de algumas ideias dogmáticas, como a Telema, a teosofia, satanismo, luciferianismo, a Wicca, tudo isso para te libertar de ideias dogmáticas de um ocidente que estava completamente enfiado até o último fio de cabelo, para quem tem, né, na religião. E a religião ditando o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Aí a gente já começa a perceber que dentro da religião a gente já vai começar a entender o que é esse silenciamento do mestre. O que dentro da religião acontece? Existe um dogma, certo? Existe um livro religioso que mesmo, por exemplo, no cristianismo, que mesmo com todas as vertentes diferentes que o cristianismo tem, mesmo que tenha interpretações diferentes da Bíblia, mesmo que tenham Bíblias com traduções diferentes, com livros a mais, livros a menos, mesmo com tudo isso, existe ali dentro daquela vertente um sacerdote, um padre, um pastor, um bispo, um cardeal, um papa, enfim, que vai ditar como as coisas são. E aí você não vai questionar aquilo, porque na teoria você é uma ovelha no rebanho. Tem um pastor ali que te conduz, né? Você é uma ovelha de Deus, uma ovelha de Cristo, então você é conduzido na tua história para não questionar. E aí esse mestre, esse padre, sacerdote, ele silencia a tua espiritualidade. Por que ele silencia a tua espiritualidade? Porque ele só te dá um caminho para manifestação e nesse caminho você não tem voz. Você não opina, você não questiona, porque questionar ou opinar é se desviar do dogma, é se desviar da regra. E se desviar da regra te torna, na melhor das hipóteses, um rebelde. Na pior, alguém que é um herege que vai estar disponível a ser excomungado. Só que quando a gente traz isso para essas vertentes que foram nascendo, para libertar a religiosidade, a espiritualidade humana dos dogmas religiosos, a gente começa a perceber que muitas dessas vertentes começaram a se tornar também dogmáticas. Eu acho que pegar um exemplo, a Telema é um bom exemplo, porque a Telema ela nasce com o Aleister Crowley, que vai passar por um ritual e durante 3 dias ele vai escrever o livro da lei, que é como se fosse, vou usar esse termo, não é o melhor, mas como se fosse a Bíblia da Telema. A Telema, então, é uma filosofia que prega a libertação do indivíduo, que fala que o indivíduo ele é livre, que cada homem e cada mulher são uma estrela, é daí que vem o faze o que tu queres, há de ser o todo da lei, mas isso tem um porquê existir, não é para você fazer qualquer coisa. Aí ele está falando de você manifestar sua verdadeira vontade, aí você pode fazer o que você quiser. Ele fala sobre o amor, sobre vontade. Enfim, tem ali uma linha filosófica muito bem amarrada. Mas o próprio Crowley, quando escreveu, e não foi só o livro da lei, né, que ele escreveu uma série de outros textos, de outros livros, em determinado momento ele fala assim, ó, depois que você lê meu livro, queima. Ou não precisa acreditar e seguir o que eu estou falando. Então ele mesmo teve o cuidado de produzir algo que era para uma ideia filosófica de libertação. Mas o que mais a gente vê, claro, com exceções, né? Não quero generalizar de forma alguma, mas o que mais a gente vê hoje são pessoas brigando, às vezes, de como a Telema tem que ser realizada ou feita. Porque o Crowley falou isso, o livro diz aquilo, mas o próprio cara falou para não seguir aquilo, para se libertar. Porque aquilo era uma visão dele de espiritualidade de mundo. Claro que ele criou até uma ordem iniciática baseada na Telema, para que esses preceitos pudessem ser vividos lá dentro, mas também era um cara que pregava muito essa liberdade individual. E hoje tem pessoas que se dizem donas do conhecimento da Telema
e que elas regram a Telema daquela forma, o que faz com que acabe se criando uma espécie de dogma, justamente numa linha filosófica de libertação. Claro que essa libertação não é bagunça. Tem lá caminhos, tem formas de se fazer a coisa, mas esses caminhos, essas formas são muito mais ferramentas do que imposições, do que coisas que são obrigatórias para a pessoa fazer. Pensando assim, quando a gente começa a olhar para os dias de hoje, a gente começa a ver que existe dentro de um meio da filosofia, do meio da magia, do meio da religião, de algumas religiões até mais abertas, né, não tão fechadas, existe uma tendência muito grande das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo de se tornarem ovelhas também. Eu vou dar um exemplo. Existem muitas pessoas hoje na internet falando sobre magia, sobre filosofia, principalmente sobre magia, sobre ocultismo. E aí essas pessoas têm lá os seus conhecimentos, têm lá suas vivências e que estão num meio que é um meio que por pré-requisito é um meio libertador. É um meio que tem que te libertar de amarras religiosas para você viver a sua espiritualidade enquanto ser único, enquanto individualidade. A espiritualidade é uma coisa muito íntima nossa. Tá falando com o nosso espírito, que é uma coisa única. Se você é único, se você tem um espírito único, a sua forma de expressar a espiritualidade, ela é única. Como a sua forma de expressar o seu amor é única. Ninguém vai expressar amor igual a você. É uma forma única de se fazer isso. A espiritualidade é a mesma coisa. Então as pessoas, elas podem se colocar num papel, muitas vezes, de um guia, de um orientador, porque elas já percorreram o caminho, elas já foram até aquela montanha, elas sabem como subir aquela montanha da espiritualidade. Então quando elas descem, elas falam, o melhor caminho é por ali, você faz tal coisa, para em tal lugar para descansar, em tal lugar tem água para você tomar, no outro lugar tem um negócio para você comer, e aí em tanto tempo você vai chegar no topo da montanha. Isso é um bom guia, porque a pessoa quer chegar no topo da montanha. Você orienta o caminho, mas mesmo orientando o caminho, se a pessoa quiser mudar qualquer coisa, mudar o caminho, não tomar água, não parar para descansar, é uma escolha dela. E a partir do momento que ela pode escolher, ela trilha o próprio caminho dela e aí ela acaba adquirindo a experiência íntima, pessoal e única dela. Pensou nisso, entendeu? Sacou? Porque o que acontece hoje? Tem muita gente que com o discurso de querer te libertar, tá te aprisionando. Porque o que essas pessoas estão acabando fazendo? E normalmente são discursos muito parecidos. Olha, eu sei muito, eu sei pra caramba e tudo que tá lá fora tá errado. E aí normalmente são pessoas que estão sempre indo pro ataque. Elas não estão falando só do trabalho delas. Elas estão sempre tendo que atacar os outros, porque o que acontece? Elas estão fazendo a mesma coisa que as religiões fazem. As religiões atacam as outras para te deixar com medo de ir para lá. E aí você usa um discurso muito bem ensaiado para que as pessoas concordem com você. Normalmente esse discurso, ele usa muitas coisas embasadas, mas que no fundo são coisas óbvias. E como elas são óbvias, mas elas têm um verniz de estarem bem embasadas, a gente acaba, todos nós, acabamos tendendo a concordar com aquilo. Porque é óbvio, você fala, mas é isso que eu queria ter falado, e essa pessoa tem voz na internet, está falando exatamente o que eu queria ter falado, como eu me sinto, a gente se reconhece. Só que a hora que a gente se reconhece, não é ruim, porque isso é normal. O problema é quando a gente projeta esse reconhecimento e cria ali a ideia de um guru ou de um mestre. E aí quando isso acontece, você não percebe, mas você caiu na mesma armadilha das religiões. Aí você tá lá elogiando, ai que animal, era o que eu queria falar, ai que impressionante, era isso mesmo, e eu concordo, porque esses outros, os nossos inimigos, eles são nojentos, por que eles existem? E você tá servindo como ovelha, ou como a gente diz muitas vezes no meio do ocultismo, como pilha energética de uma egrégora. Você tá ali só para alimentar aquele ego que tá do outro lado, e quando eu falo ego, eu não tô falando só no sentido de vaidade, mas eu tô falando no sentido de
persona de coisa que é alimentada, então aquela coisa cresce, e quanto mais ela cresce, mais ela é dona da verdade. E aí as pessoas que não concordam têm medo de falar. Tem medo porque é um guru. É um guru supremo de não sei o quê. E aí tem medo de falar contra essas pessoas. Porque essa pessoa, ela mostra que tem um poder de mídia grande, e através desse poder de mídia, as pessoas têm medo de ir contra ela. Então essa pessoa, ela acaba se isolando. E aí a hora que ela tá num grupo que tá todo mundo validando aquilo, se ela não concordar, ela acaba saindo de mansinho, sem falar nada, porque senão ela vai ser escorraçada, vai apanhar, porque é um comportamento de seita. E um comportamento de seita, nesse sentido, a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre esse comportamento de seita, que é um comportamento de sectarismo, né? Você se separa de determinadas maneiras, mas existe o comportamento de culto, que é muito pior do que o de seita, que é esse culto a uma personalidade, a uma ideia ou a alguém, e aí você não percebe, mas acaba se tornando também uma ovelhinha crente daquele guru. E isso é muito perigoso, porque a gente está num meio de libertação, um meio de que a gente quer ir além de quem nós somos. E parece que é uma coisa quase como se fosse uma pescaria. Essas pessoas jogam a isca e você morde a isca e pronto, tá pescado. Mas aí você fala, não, mas a pessoa me dá as coisas, te dá conhecimento, te dá um monte de coisa, mas o que ela tá te dando é só a isca. Você é o peixe que está sendo fisgado e, tá dentro, e aí é fisgado para nadar dentro daquele aquário, daquele culto, daquela seita. Então eu sempre falo, principalmente o pessoal que segue o canal, faz os cursos do canal, que tá sempre junto de mim e do Bruno, eu sempre falo, nunca coloca ninguém numa posição de guru, de mestre, num pedestal, porque tá todo mundo no mesmo barco, gente. Talvez alguém tenha um pouco mais de experiência numa coisa, mais experiência na outra, não sei o quê, e a gente tá aqui para aprender, então é muito bom aprender com a experiência dos outros, mas a gente tá aqui para aprender, não para lamber bota dos outros, não para se colocar numa posição de que o outro é mestre, ele é superior. Quando isso acontece, você se silencia. A única voz que sai de você é a voz de validação. E você acaba se silenciando com relação ao que realmente você é, o que você pensa. E esse torna só um boneco de madeira, sabe, uma marionete, e repete exatamente o que aquela pessoa fala, do jeito que ela fala, exatamente sem pensamento próprio. Isso tem se tornado muito comum, porque as pessoas perceberam nesse meio do ocultismo, quando elas olham para os outros mercados, elas perceberam que as pessoas que são coaches, que as pessoas que se tornam referências, que vão lá e fazem aquelas palestras show, que nem a galera nos Estados Unidos faz, e essa galera tem milhões de seguidores, essa galera começou a olhar para isso e falar, vamos trazer isso para dentro do ocultismo. E aí, você replica o modelo funciona, porque é uma sociedade do espetáculo, como um dos últimos vídeos que a gente lançou no canal, é a sociedade do espetáculo, isso funciona, isso vende a ideia, vende tudo isso, e tudo bem. Eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que vender, mas quem está do outro lado consumindo tem que aprender a ter senso crítico. Eu lembro de um fato que aconteceu recentemente com o Dalai Lama, onde teve lá um caso em que ele tava com uma menina, não lembro exatamente o que era, uma criança, e aí teve ali um beijo, um negócio com a língua, foi um fato que aconteceu, explodiu, e um monte de gente começou a escrever assim, meu Deus, mas até o Dalai Lama, eu achei que nem o Dalai Lama ia passar por isso, porque isso é aquilo, isso é aquilo. E no fundo, independente de qualquer coisa, de qualquer julgamento, de qualquer coisa que aconteceu, no fundo, aquilo foi positivo. Porque aquilo fez com que uma humanidade que olhava para um humano colocado num grande pedestal, com uma santidade, ele é considerado, né, uma santidade e tudo, mas quando aquilo acontece, ele desce do pedestal, ele se torna alguém que não é santo, que erra, que peca, que é julgado. Eu não estou dizendo, aqui eu não estou condenando ele, porque tem gente que falou que aquilo é um costume, gente falou que mesmo que sendo um costume é um absurdo.
Aí isso virou uma polêmica, uma panela de pressão com relação ao assunto. Eu nem vou entrar nisso. A minha questão aqui é que, para muitas pessoas, ele saiu do pedestal e veio para baixo. Só que o que acontece quando um caso desse vem à tona? Acontece que as pessoas elas se decepcionam. Só que elas não se decepcionam com o sujeito, o indivíduo. Elas se decepcionam com o mundo espiritual, com a espiritualidade, com a religião, com a vertente religiosa. Todo mundo tem teto de vidro, todo mundo tem os seus pecados, seus defeitos, seus problemas. Se colocar nessa posição é muito prático, porque você atrai um monte de gente, você tem uma legião de seguidores que defendem e falam tudo que você quer ouvir, mas ao mesmo tempo, quando isso quebra, você pode levar todas essas pessoas para o ralo junto com você. Se você não quer ser uma dessas pessoas que vai para o ralo, aprenda a ter senso crítico. Aprenda a analisar o que é falado. Se você concorda, ótimo, maravilhoso, mas nunca coloque ninguém num pedestal. Porque essa projeção da sua espiritualidade numa pessoa, se essa pessoa quebra, a sua espiritualidade quebra junto. Só que a sua espiritualidade é sua, é íntima e só sua. Não seja silenciado por mestres, gurus, porque eles não existem. Beijo no coração de vocês, a gente se vê semana que vem às 18h30 aqui na rádio ou aqui no Conhecimentos da Humanidade. Esfirras para vocês!